Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar para a gente começar mais um estudo, graças a Deus. Ora para nós então, ô Marcelão, por gentileza. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus te agradecemos mais uma oportunidade, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, que nossos ouvidos estejam audíveis, que Amém, nossos Deus. olhos estejam abertos, que o nosso coração esteja aberto e a nossa mente receptiva para Sim, receber Deus. a Tua palavra. Sim, Pai. Use, Pai, o pregador esta noite, que o Espírito Santo conduza-o para que Tua palavra permaneça em nossos corações e mente, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. A gente está nessa parte, né, do capítulo 11, 12, 13 e 14, que Paulo ele vai tratar daquilo que estava sendo um problema na igreja de Corinto, que era o culto, né? O culto ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Na mensagem passada, que foi até o versículo 22, a gente viu Paulo tratando sobre a festa do amor, né? Ou a festa da fraternidade, ou a festa do ágape, né? Como era falado. Essa festa era uma confraternização que os cristãos faziam. A periodicidade, né? É isso mesmo, né? Não é clara na Bíblia, mas provavelmente essa festa do amor ou essa festa ágape acontecia uma vez na semana, junto com a ceia do Senhor. Então eles celebravam essa festa do amor e também celebravam a ceia do Senhor, provavelmente uma vez na semana. Então, uma vez por semana, os cristãos de uma mesma cidade, de uma mesma região ali, iam para um determinado lugar, onde cada família trazia alimentos de casa que seriam consumidos por todos numa espécie de refeição comunitária. E esse momento era um momento muito esperado, principalmente pelos irmãos mais pobres da cidade, porque provavelmente era o único momento assim que eles tinham uma refeição mais decente, os irmãos mais pobres dessa região, dessa cidade. Então, como que era? Os irmãos que tinham uma condição melhor levavam, né, aquela refeição variada, né? E os mais pobres, como tinham pouca coisa, né? Tinham poucas condições, levavam, né, o que tinha, mas a expectativa desses mais pobres era se alimentar, né? Era participar da ceia, participar dessa festa do amor que acontecia, né, junto com a ceia e se alimentar. Então acaba que se tornava uma coisa só, a festa do amor com a ceia do Senhor. Nós sabemos que a ceia do Senhor ela está descrita em pelo menos 4 passagens do Novo Testamento. Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22 trata da ceia do Senhor. E 1 Coríntios capítulo 11 também trata da ceia do Senhor, porque Paulo ele vai retomar essa tradição aqui para corrigir um problema grave que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era um problema de divisão. Então Paulo retoma essa tradição, né, para tratar especificamente dessa divisão. Então como que acontecia essa festa com a ceia do Senhor? Tinha o parte do pão. Uns falam que acontecia a festa primeiro e depois tinha a ceia, né? Comia o pão e bebia do cálice. Outros falam que partia o pão e aí, depois de partir o pão, eles comiam ali, conversavam, confraternizavam e depois tomava o cálice, né? Que simbolizava o sangue de Cristo. E aí tinha, né, a ceia do Senhor com essa festa aí do amor ou essa festa aí da confraternização. A ceia do Senhor, nós sabemos que é uma ordenança que foi instituída por Cristo. Não foi isso? Lá na festa da Páscoa, Jesus estava com os seus discípulos ali, reunido, e aí a Bíblia fala que tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse, né? Isso é o meu corpo, né, que é dado, né, em favor de vocês, façam isso em memória de mim.
Aí a Bíblia fala que da mesma forma, depois de ceiar, isso está descrito em Mateus, Marcos e Lucas. Depois de ceiar, Jesus tomando o cálice disse, né? Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Então isso que é a ceia. A ceia, ela é uma lembrança daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Se entregou para salvar todo aquele que nele crê, né? Para resgatar todo aquele que nele crê. Então os cristãos do primeiro século celebravam a ceia junto com essa festa. Porém, como a gente viu semana passada, o que estava acontecendo? Tinha alguns abusos nessa festa do amor ou festa da confraternização. Problemas de divisão, problema de disputa, né? Então Paulo está corrigindo dizendo que a ceia que eles estavam fazendo junto com essa festa, essas reuniões estavam fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque tinha divisão. Por quê? Porque tinha disputa, né? Tinha tudo isso. Então ele vai tratar aqui a partir do versículo 23, ele vai aplicar alguns princípios. Paulo terminou falando que ele não tinha nenhum elogio para fazer a eles, né? Eu não tenho nenhum louvor para fazer a vocês da maneira que vocês estão celebrando essa festa e essa ceia. Aí Paulo agora vai recorrer à própria tradição, conforme ele tinha recebido e transmitido. Olha o versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ou seja, ele recebeu e entregou. Não foi algo que Paulo inventou, né? Paulo aqui não tirou, né, da cabeça dele. Foi algo que ele recebeu de Jesus. Ou por revelação, ou por aquilo que a gente fala que é uma instrução religiosa. Transmissão de instrução religiosa. Provavelmente mais aceito. Então Paulo recebeu dos antigos cristãos, né, que vieram antes dele, né, e passou essa instrução. Então Paulo recebeu o que também ele entregou, né? Ele entregou o que ele também recebeu. Paulo, ele era apóstolo de Jesus, né? Ele tinha autoridade ali e era um canal de transmissão da verdade de Deus para a igreja, né? E ele transmitia com fidelidade. Então ele recebeu e entregou, ele não editou, né? Ele não alterou, ele recebeu e entregou. O que ele entregou? Versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Nessa mesma noite, Jesus, na mesa com os seus discípulos ali, falou que eles o negaria e que Judas iria traí-lo, né? Que Judas iria entregar ele à morte, né? Embora Jesus tivesse sido crucificado pelos romanos, Jesus foi entregue por um dos seus, né? Por um dos seus. Judas estava ali, né, como um dos seus ali. E aí, 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. A ceia do Senhor, né, que os cristãos celebram, de fato é uma continuação dessa última ceia de Jesus, que Jesus estava com seus discípulos ali na noite em que foi traído, né? Só que Jesus, ele reinterpreta o pão e o vinho e relaciona com o seu corpo e o seu sangue, que logo seriam entregues à morte. Jesus, ele faz isso na ceia do Senhor. E então, quando ele fala, isso é o meu corpo, ele está se referindo ao seu corpo real, que estava prestes a ser oferecido à morte. Amém, irmãos? A gente sabe disso. Porém, quando ele fala, isso é o meu corpo, existem algumas concepções sobre o que seria isso na ceia do Senhor. Então, por exemplo, a concepção católica romana tradicional interpreta isso literalmente. Ou seja, lá na Santa Ceia, né, ou na Santa Eucaristia, né, lá para eles estão de fato comendo o corpo de Cristo ali, né? Nós chamamos isso de transubstanciação, né? A substância, né, corpo ali, se transforma no pão, mas em essência a mesma coisa, né? Então, ou seja, estão comendo do corpo do Senhor. Transubstanciação, essa é a doutrina católica. Lutero já interpretou de outra forma. Ele interpreta assim, de que de alguma forma Cristo está presente fisicamente, mas os elementos não são o mesmo na essência. Cristo, ele está sob o pão, mas o corpo ali, o pão ali não é o corpo de fato de Cristo Jesus, como os católicos entendem que é, né? Lutero entende, olha, de alguma forma Cristo está presente fisicamente aqui, mas ele está sob esses elementos, né? Ele não está nesses elementos. Essa é a doutrina de Lutero. Aí mais para frente,
os reformadores, Calvino, né? Eles interpretam da seguinte forma: eles não acreditam que isso seja literal assim. Eles não acreditam que aquilo seja o corpo e o sangue de Cristo. Eles acreditam não acreditam que Cristo esteja ali de alguma forma corpórea, como os católicos acreditavam. Os calvinistas, né, ou os reformadores, eles acreditam que Cristo está ali de forma espiritual. Então, na ceia do Senhor, que é um sacramento também para a igreja reformada, né, a igreja presbiteriana, os batistas mais tradicionais, acreditam que Cristo está na ceia do Senhor, mas de forma espiritual. De modo que quando alguém participa da ceia, ele recebe uma espécie de graça maior. Quando alguém participa da ceia do Senhor, uma vez que Cristo está espiritualmente nessa celebração, esse então, ele recebe mais de Jesus, recebe mais de Cristo, né? É uma espécie de graça maior, quem participa da ceia. Nós, aqui, eu não sei se essa é uma doutrina oficial da Lagoinha Global, eu creio que seja. Nós interpretamos quando Jesus fala, isso é meu corpo, de maneira simbólica. Seria como Jesus estivesse falando assim, ó, isso representa o meu corpo, né? Isso simboliza o meu corpo. Ou seja, Cristo está presente sim nesse momento da ceia, mas não só no momento da ceia. Cristo está presente em outros momentos também que nós adoramos Ele. Então, a ceia é um momento de adoração ao Senhor, não é verdade? Nós adoramos ao Senhor na ceia, mas no culto também nós adoramos ao Senhor. Então, Cristo está espiritualmente na ceia, mas também está espiritualmente em todos os outros momentos que Ele é adorado na nossa vida. Ou seja, então nós interpretamos isso de forma simbólica, né? Isso representa o meu corpo. E aí, versículo 24, que é dado em favor de vocês, ou seja, na sua morte em nosso favor. Isso representa o meu corpo que foi dado em nosso lugar, né? O corpo de Cristo foi entregue em nosso favor. Foi entregue como sacrifício ou como oferta a Deus em o nosso lugar, né? Era para ter sido nós ali os crucificados por causa dos nossos pecados, mas Jesus então, né, nos substitui e morre na cruz em nosso lugar. Isso que a ceia representa. Versículo 24 ainda, ó, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ou seja, façam isso lembrando do sacrifício salvífico de Cristo. Façam isso aqui lembrando daquilo que Jesus fez na cruz. E é isso que a igreja de Corinto não estava se lembrando. É isso que a igreja de Corinto, né, a memória de Cristo estava faltando ali. Né? Eles não estavam se lembrando disso. Então, né, de maneira simples, então, geral, o pão aponta para o seu corpo e o cálice para o seu sangue. É como nós sabemos. É isso que Paulo está tentando ensinar ali, porque no momento dessa celebração, da ceia, junto com essa festa do amor, ao invés de ser um momento de unidade, eles estavam se dividindo. Se estavam se dividindo, não estavam lembrando o real motivo que eles estavam ali naquele lugar. E aí, 25, Paulo continua falando. Da mesma forma, depois da ceia, né? Ou seja, depois de ter comido o pão, depois de ter dessa refeição, como eu falei, provavelmente essa festa, né? A ceia era no momento dessa festa e provavelmente comia o pão, participava da festa, depois tomava o cálice, né? Eles compartilhavam ali daqueles que os crentes haviam levado de suas casas e aí depois tomavam o cálice. Depois de ter comido o pão, né? Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, né? Que o vinho aí, né, simboliza o sangue de Jesus derramado na morte, né? Que confirmou, né, ou que ratificou aí a nova aliança. E aí, meus irmãos, uma vez que a intenção de Paulo é lembrar o real significado dessa aliança, falando contra alguns que estavam abusando desse momento, ele diz: façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Eles deveriam participar desse momento em memória e em honra a Cristo, né? Eles deveriam participar desse momento em memória da salvação que a morte de Cristo havia alcançado para eles, para aqueles que estavam ali. Qual é a intenção de Paulo? Corrigir essa questão da divisão. Então façam isso em memória de mim. Façam isso
lembrando de mim. Isso porque, né, aquela igreja, né, já havia perdido aqui a motivação. Estavam abusando daquilo que deveria ser a ceia do Senhor, né? Estavam ultrapassando, estavam abusando. Não esperavam uns pelos outros, como a gente viu, comiam na frente dos outros, humilhavam os outros. Volta um pouquinho no versículo 20, que a gente viu semana passada. Olha aí como que estava. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, olha o que estava acontecendo. Não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Olha aí. Perceba que não era esse momento igual nós temos aqui, né? A nossa ceia aqui é rápida, né? É pão e vinho, acabou. Aqui não. Primeiro que não dá para embriagar, mesmo se fosse vinho, né? Não dá para embriagar, aqui é suco. Porque como é um símbolo, né, para nós não tem tanta importância. Mas não dá para embriagar com um pouquinho de suco assim, dá? Com vinho assim, dá? Não, né? Tem que ser mais, né? Ou seja, para se embriagar aqui não era no momento da ceia, né? Para se embriagar aqui era, tipo assim, tinha muito, era uma festa, né? Era um banquete ali. Por isso que a festa era no meio da ceia. É como se Paulo dissesse o seguinte, assim: todas as vezes que fizerem isso, deve ser em memória do Senhor. Vocês estão esquecendo, vocês estão até se embriagando, né? Vocês não esperam pelos outros, que era um momento de ser um momento de uma confraternização. Vocês não esperam pelos outros, se embriagam, sendo que a ceia aponta para o sacrifício de Cristo, e os coríntios aqui já tinham perdido isso de vista há muito tempo, né? Havia disputa ali, como eu falei. Então eles não estavam em condições espirituais para participar desse momento, com o coração totalmente amargurado, não tinham uma disposição mental assim para pensarem no significado correto da ceia. Imagina, embriagado, ficar pensando, né, no sangue de Cristo, né, o porquê, da questão do pecado do coração. Essa era a situação. E aí o apóstolo Paulo, com isso, ele vai começar a explicar o que significa participar da ceia corretamente. A gente já viu que eles não estavam participando da ceia corretamente. Paulo agora vai começar a explicar. Ok, então, vocês devem participar da ceia corretamente. Versículo 26. Porque, e assim, eles não estavam participando da ceia, não porque eles esqueceram, né, das palavras, ou nem porque era abrindo mão da ceia, mas sim porque a visão deles da ceia já não tinha nada a ver com a intenção original, né? Já tinha avisado aí, já tinha falado do versículo 22, né? Então, o foco de Paulo aqui está nessa refeição como meio de proclamar a morte de Cristo, isso que os coríntios estavam ignorando, entendeu? Como que estavam ignorando? Ao abusarem uns dos outros. Então, eles negavam o objetivo central assim, né? Não proclamavam a morte de Cristo, que Cristo criou um novo povo em seu nome, né? Eles estavam se dividindo. Aí, ó, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aí Paulo vai começar a explicar o significado. A ceia não somente fala da morte do Senhor, mas também fala da sua ressurreição e da sua segunda vinda, né? Então o que Paulo está fazendo? Ele está lembrando essa igreja da realidade futura, de uma realidade escatológica. E Paulo faz isso nessa carta e outras passagens aqui, lembrando os coríntios também dessa realidade futura. Ou seja, Cristo morreu, mas ele também voltará. Por exemplo, lá no capítulo 4, quando Paulo ele vai falar com os coríntios sobre como os membros ali devem observar os líderes, né? Ele fala assim: nós somos apenas ministros, né? Nós já estudamos isso aqui, dispenseiros e tal. Vocês estão falando que uns são de Paulo, outros de Apolo e tal, mas nós só somos servos do Senhor. Então vocês estão julgando aí sem conhecer a intenção. Vocês não sabem qual é a intenção que, né, os líderes estão fazendo o que fazem. Então não julguem nada antes da hora. Isso no capítulo 4. Espere até a vinda do Senhor, porque Ele conhece as intenções dos corações. Então, Paulo aqui, de novo, alertando os coríntios para essa realidade futura,
Então, há algo além disso aqui. Cristo vai voltar. E é isso que ele faz aqui novamente. Fala que a ceia não somente fala da morte do Senhor, mas também lembra dessa realidade futura, que ele voltará para nos buscar. 26, né? Sempre comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, por isso que o momento da ceia do Senhor, nós participamos da ceia aqui, né? Nós participamos da ceia aqui uma vez ao mês, não é verdade? Uma vez ao mês. E aí, a ceia é um momento que a gente tem que participar com muita seriedade mesmo, né? A gente, né, participa aqui porque ela é séria. Mas não somente isso, é uma celebração. Porque a gente está falando da volta do Senhor Jesus. É um momento também de alegria, né? É um momento de confissão e tudo mais, mas também é um momento de alegria. A gente está falando da volta de Jesus, celebrando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, é um momento de exaltar Jesus mesmo, de celebrar, de se alegrar por aquilo que ele fez por nós, mas ele voltará, ainda vai fazer mais, vai nos buscar. Então a ceia fala disso, da morte do Senhor até que ele venha, né? Que ele venha. E aí, meus irmãos, por isso que a ceia deve ser também esse momento de alegria. E aí, como é muito sério a morte de Cristo, né, que criou uma nova comunidade de pessoas que levam o seu nome, e isso é muito sério, isso que a morte de Cristo criou, nos salvou, né, e nos fez né, a morte de Cristo, né, nos inseriu, né, quem crê, numa nova família, né, nós fazemos parte do corpo de Cristo, né, somos novas criaturas, né, e fomos batizados no corpo de Cristo, né, quando Cristo nos alcançou. Aquele que crê nele recebe o Espírito Santo e é batizado no corpo de Cristo. Então nós somos né, membros de uma mesma família, né. A salvação que Cristo opera por meio da sua morte visa nos tornar E por causa da seriedade disso, se eles continuassem a agir da forma que estavam agindo, por causa da seriedade e o que significa a ceia do Senhor, se eles continuassem agindo aqui, tendo essa postura, sem entender de fato a natureza da ceia, as consequências seriam terríveis. Como eu falei, a morte de Cristo, né, a salvação que Cristo opera por meio de seu sangue visa nos tornar Só que eles estavam se dividindo, né? Ao contrário disso, estavam em disputa. Ao contrário disso, e se eles continuassem dessa forma, olha o versículo 27. Portanto, por isso, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, né? Se essa conduta deles assim, que eles estavam tendo, não era digna. A conduta deles, que eles estavam tendo divisão, não era digna de mesa, onde a morte de Jesus ali está sendo proclamada até que ele venha. Eles estavam se dividindo. Então, essa era uma atitude indigna, né? Afinal de contas, eles estavam se dividindo. Mas ao pé da cruz, no chão, nós somos todos iguais, né? Não tem diferença. Mas eles não estavam percebendo isso, não. E aí, existe uma maneira indigna de participar da ceia. Existe uma maneira que não é digna de participar da ceia. E à luz do contexto, como a gente viu, é se aproximar da ceia com o coração amargurado. É se aproximar da ceia com o coração cheio de rivalidade. É se aproximar da ceia com o coração cheio de disputa. É se aproximar da ceia brigando com os outros. E alguns no contexto aqui até bêbados. É isso que é se aproximar da ceia de maneira indigna. Com o coração despreparado. E olha a consequência de se participar da ceia dessa maneira indigna, segundo Paulo aí, 27 ainda. Ele fala, né? Todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, se você participar da ceia com essa postura, né, aquele que participar da ceia com essa postura receberá a culpa, né, como diz o versículo, pela morte de Jesus, ou será considerado culpado aí, ou responsável pela morte de Jesus. Olha isso, irmãos, é muito sério isso. Participar da ceia indignamente será culpado, versículo 27, de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Olha, profanar essa significado, né? Exatamente. O corpo da morte.
Exatamente, exatamente. Então é isso, é uma simbologia máxima, no ápice. Sim. Até hoje, né? Até a morte dele. Ô, pastor, quantas vezes, tipo assim, de quanto em quanto tempo acontece a ceia aqui na Lagoa? Uma vez ao mês. E por que é só uma vez ao mês? Não tem porquê. Não tem, como eu falei, a Bíblia não fala de um período certo. De um período certo. Algumas igrejas celebram uma vez ao ano. Outras igrejas, eu já vi, mais tradicionais, e eu vou chegar lá, celebram 4 vezes ao ano. Porque, por exemplo, a igreja católica é semanalmente. Semanalmente. Toda missa tem a comunhão. Comunhão. Né? A Eucaristia, né? É a Eucaristia? Mas não, isso é a escolha da igreja, assim? O que a denominação entende ser correto celebrar a ceia. Biblicamente não tem tempo certo. Celebra um ano, celebra... não tem. Não tem período certo. Né? Nós celebramos uma vez ao mês. Uma vez ao mês. Pastor, esse texto é muito rico. Sim. Da palavra. Agora, eu vejo aqui, através do versículo 24, que tem religião, então, que tem essa crendice de crer na transubstanciação, e nós sabemos que não existe que a gente come o pão. Mas quando ele diz assim, esse é o meu corpo que é partido por vós, é um simbolismo do corpo dele. E quando ele fez isso, ele queria uma comunhão, uma intimidade maior com os discípulos, porque ele já estava vendo o que ele ia passar, que era a morte. Sim. Como está aqui depois no versículo 26. Sim. Deixa esse 24 muito claro. Sim. É? Exatamente. Por isso nós entendemos como uma representa o corpo dele. Representa. Até porque, assim, é uma crítica que muitos fazem à doutrina da transubstanciação. Lógico que eles têm argumento contra isso que eu vou falar. Mas, por exemplo, uma coisa que vai contra eles é tipo assim, se Cristo está presente fisicamente aqui, onde que ele está? Está aqui ou está lá? Se o corpo dele de fato está aqui, né? Aí, os reformados falam assim, beleza, não está fisicamente mesmo. Tá aí. Porque Cristo agora, o corpo dele foi glorificado, né? Ele então passou aqui pela terra, mas não está na terra. Então seria como se fosse na Santa Eucaristia, onde Cristo está de fato. Porque se eu como o corpo dele literalmente aqui, então somente nesse momento ele permite que a gente coma o corpo dele aqui, sendo que o corpo dele já passou por essa terra, não está mais aqui. Mas daí está a nossa esperança. Não entendi. Aí está a nossa esperança. Sim. A esperança que ele virá. Sim. Em memória dele, a gente está fazendo a simbologia. Exatamente, nós queremos a simbologia. E com essa simbologia, nós temos que reverenciar Sim. e repensar os nossos Sim. pensamentos. Sim. Porque tudo que a gente faz de errado, tudo, não sei o quê, as coisas, a indignação, aí você realmente não está apto nem para fazer a ceia. A gente vai chegar nisso. E aí ele fala, ó, isso, a gente vai chegar nesse ponto, nos versículos seguintes. Ele está falando aqui que se alguém participar da ceia com o coração dessa forma, será culpado de pecar contra o Senhor, ou seja, contra o corpo do Senhor, ou seja, será responsabilizado pela morte do Senhor. Assim como Judas foi responsabilizado, né, porque entregou Jesus, assim como os fariseus, assim como Pôncio Pilatos, que também tem responsabilidade, assim como os romanos que pregaram Jesus, né, que penduraram Jesus na cruz, assim como os soldados que furaram Jesus naquela cruz. Da mesma forma, aquele que participa da ceia indignamente será responsabilizado, né, pela morte de Jesus, pelo corpo de Jesus. Olha como isso é sério, né? E aí, para evitar isso, porque isso é muito sério, já pensou a gente ser responsabilizado pela morte, pelo sangue de Jesus? Para evitar isso, o que Paulo faz? Ele dá 3 conselhos, no mínimo 3, né? Orienta a ter 3 atitudes. Primeira atitude, o versículo 28. Olha aí. Então, antes de participar da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Aí vai naquilo que a Alice falou. Ou seja, o que é a ceia? Você entende o significado da ceia?
Você entende que o cálice representa o sangue que foi derramado pelo pecado? Você entende assim, que a ceia, né, fala da morte e aponta para a segunda vinda de Jesus? Examine-se o homem a si mesmo. Examinar essa questão do significado da ceia. Não somente isso. Examinar também o seu estado espiritual. Como está o nosso coração? O nosso coração, ao participar da ceia, está amargurado? A gente não está liberando perdão? Como está o nosso coração? Está cheio de disputa e de rivalidade aqui dentro? Lembrando, né, que a salvação que opera pelo sangue de Jesus visa nos tornar um. E como que está meu coração ao participar dessa lembrança? Será que eu estou promovendo disputa, rivalidade dentro do meu coração? Perceba que é contra aquilo que eu estou, entre aspas, celebrando no dia. Eu estou com meu coração todo com a Esté aqui, eu não gosto da Esté não. Esté nem não quero saber não, deixa eu celebrar aqui porque Jesus morreu para nos fazer um. Você não bate as coisas? Então examine o homem a si mesmo, ou seja, entenda o significado da ceia e não só isso. Examine o seu coração em relação aos outros também, né? Não está liberando perdão, está promovendo briga atrás de briga. Como que está o nosso comportamento com os outros diante da mesa do Senhor? Diante desse momento, né, de celebração. Será que o nosso comportamento está desmentindo o evangelho que nós estamos afirmando abraçar? Será? Examinar isso. Examine o homem a si mesmo, porque todas essas emoções que eu falei aqui não condizem com o momento da ceia, porque Jesus morreu exatamente por causa disso tudo, dos pecados, né, do nosso coração. E aí, examine o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Olha aí, então como que deve ser? A gente vai servir a ceia. Antes, examine o homem a si mesmo, né? Reflita na minha vida, reflita no significado da ceia do Senhor. O que significa a ceia do Senhor, né? Peço perdão ao Senhor. E depois, coma e beba. Perceba aqui que está implícito aqui que os crentes, eles devem participar desse momento. Os crentes em Jesus, eles não devem ficar de fora, não é isso? Examine o homem a si mesmo e então coma e beba do cálice, né? Ao examinar e perceber um coração amargurado, ao examinar e perceber um coração cheio de disputa e de rivalidade, confessa que Deus está de braços abertos a nos perdoar em Jesus Cristo e participa da ceia. Por isso que em muitos momentos, aqui o pastor Mateus dá, né, 1 minuto, né, ele fala, ó, vou dar 1 minuto de relógio aqui para vocês, ou seja, para ter esse momento de reflexão mesmo, né, para refletir, né, o significado da ceia. Ou seja, nós só estamos aqui por causa que o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor, né? Refletir sobre essa questão do meu coração em relação ao próximo, o meu coração em relação aos meus irmãos em Cristo, porque em Cristo morreu. Ele dá 1 minuto de relógio, ele fala isso. E aí participar da ceia. Agora, em algumas igrejas, né, isso não acontece aqui. Em algumas igrejas, quando a pessoa está no pecado deliberado, quando a pessoa não quer saber de perdoar ninguém, está amargurado com fulano, está amargurado com ciclano, está promovendo disputa, sabe aquele coração assim, sabe? Está fazendo fofoca, está mentindo, tá tipo assim, tá nítido. Quando a pessoa ela está dessa forma, em algumas igrejas, né, aqui nós não fazemos isso. O pastor Matheus postou um reel sobre isso, porque nós conversamos sobre isso. Em algumas igrejas, os líderes da igreja afastam a pessoa na ceia do Senhor. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Já ouviram falar sobre isso? De afastar? Afastam a pessoa da ceia do Senhor para não ficar pior para ela, né? Para não ter uma consciência pior para ela. A pessoa está toda amargurada e participa da ceia do Senhor. Não, isso aqui não vai ser bom para ela, não, vai ser pior para ela. Por quê? Versículo 29 aí, ó. Que eu estou falando isso. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, né? E esse discernir aqui, ele tem algumas interpretações, né? Pode ser quem come e bebe sem entender
né, essa questão que somos um corpo. Quem come e bebe sem entender isso, ou quem come e bebe sem entender o significado do derramado sangue do Senhor Jesus, né? Quando você come sem discernir, né, você está comendo não perdão, não misericórdia, não graça. Quando a gente come sem discernir o corpo, é isso. Então, o que acontece? Versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Ou seja, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come não misericórdia e não graça. Ou seja, vai receber o juízo de Deus. Quem come e bebe sem discernir o corpo, ao invés de receber graça, misericórdia e perdão, recebe aí, né, o juízo de Deus. Que aí, ó, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha só. Então, qual que é o entendimento daqueles que afastam essas pessoas? Olha, você vai beber e você não está discernindo o corpo. O que é discernir o corpo? Como eu falei, é discernir a unidade. Você está com o coração todo dividido. Você está com o coração todo amargurado. Você não está ceando aqui e nem entende o significado. Você não examinou a si mesmo. Se você come dessa forma, você está comendo para a sua própria condenação. E aqui que alguns líderes fazem, algumas igrejas observam e falam assim: olha, vou preservar a vida desse irmão. Não come, não participa da ceia, não. O que você faz? Você está se jogando no lago do enxofre. A pessoa também estaria compartilhando a crucificação de Cristo. Mais ou menos. Como assim? Não entendi. Digamos, eles se tomam a ceia do Senhor com indignação, Sim. sem o devido respeito. Sim. Eles estariam também meio que crucificando ele. Eles estão sendo culpados, como Paulo fala, na linguagem de Paulo, eles estão sendo culpados pela morte de... Vão levar essa culpa. Então, Da mesma forma eles que crucificaram. por um zelo assim, alguns líderes fazem isso, mas a gente não vê texto bíblico para isso, para excluir o membro de participar da ceia, né? Tipo assim, deixa ele por conta própria. Mas mesmo nesse contexto dessa aplicação que você fez, você acha que, por exemplo, se há legalidade para a exclusão de um membro, por exemplo, da congregação, por algum motivo, né? Geralmente, Como o capítulo 5 de Coríntios. a consideração que aconteceu em Coríntios, né? Que o filho estava ficando com a esposa do pai e a recomendação era que ele fosse excluído. Da mesma maneira que há essa recomendação para exclusão, por que não numa situação como essa, esse cuidado, né? Com o membro que se encontra dessa forma? Exatamente. Esse é o debate. Esse foi o debate que até que eu tive com o pastor Mateus ontem. Os que defendem esse argumento, eles vão justamente em 1 Coríntios capítulo 5. Naquele caso de um homem que envolveu com a mulher de seu pai lá, ele foi excluído da congregação, né? E aí, antes de excluir, com um processo de disciplina para preservação, porque até a exclusão desse membro visava a possível salvação dele mais para frente, né? E aí, como se fosse um processo de disciplina, olha, esse cara está perdido, ele vai ser condenado se continuar com essa forma, com essa atitude. Então, não ceia não, vamos tirar ele da ceia, porque ele para preservar mesmo esse membro. Aí, os que não concordam com isso falam assim, mas lá é outra coisa, o processo de disciplina. Aqui é a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, quando se trata da ceia do Senhor, o homem que examina a si mesmo. No texto não fala de alguém excluí-lo, mas fala dele examinar ele próprio. Mas tem essa aplicação que as igrejas mais tradicionais fazem, da exclusão, né? De falar, olha, não participa não, que você está muito em pecado e tudo mais. Mas nessa passagem aqui, embora tenha essa aplicação, quem que examina a si mesmo? Não é o outro que examina, ele examina a si mesmo. Ou seja, olha, examina aí. Se você está bebendo dignamente, você bebe para a sua própria condenação. Mas ao mesmo tempo, há-se inclusive até outra discussão sobre a questão, por exemplo, de quem não é batizado não pode ceiar, por exemplo. Que é uma coisa que foi adicionada à tradição. Sem uma, vamos dizer assim, algo que evidencie que isso seja necessário.
teve um entendimento de alguém que é batizado, é alguém que passa a pertencer ao corpo, né? Sim. Ou seja, também faz sentido. Então, Sim. é bem complexo, né, essa questão. E eu também não acho, eu até vi o vídeo do pastor Matheus, levando em consideração esses dois pontos. Eu não sei se ele citou, ele chegou a citar 1 Coríntios 5, não? Eu não vi a referência, porque provavelmente, mas eu não vi a referência, né? Ele não citou literalmente o versículo, provavelmente ele só pôs a referência. Mas levando em consideração isso, eu avaliando esses pontos, eu não veria algo como errado. Você fala Essa preservação. Sim. Citou a questão, tipo, a irmã citou a questão do tempo, né? Porque na igreja católica é toda missa e a gente uma vez por mês. Algumas igrejas tradicionais, e isso eu já vi, eu não me lembro onde exatamente, mas algumas igrejas tinham isso por premissa, inclusive, de visitar os membros antes da. Eu falar isso, Exatamente, para que pudessem ter esse conhecimento de como que eles estavam Sim. na vida deles, exatamente para saber se essas pessoas podiam ser ou não. Exatamente. Esse é o caso que eu até falei com a Giovana, que eles iam 4 vezes ao ano. Esse caso que ele falou é o seguinte, um pastor falou que não entendia porque a ceia era 4 vezes ao ano. O pastor de igreja reformada. Não entendia. Até que um membro da igreja foi à casa dele. Procurar saber como que ele está, se tem algo lá se ele está sendo assistido lá, como que está fazendo. Ou seja, para quê? Para ver como ele está, para que se de fato ele vai ou pode participar da ceia de maneira digna. Tipo assim, avaliar a vida. É uma maneira exagerada, mas mostra um certo zelo, assim, né? Conversando com o pastor Matheus, ele ficou. Ele caminhou para o legalismo. Ele fez aquele provérbios, né? O temor do Senhor, a gente tem que temer ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Portanto, isso também se encaixa. A gente tem que ter temor a Cristo. Isso. Ele é Deus. É um sacrifício que ele fez. Só fechando esse caso aqui para o Gabriel fazer a pergunta, os que são contra essa questão da preservação do membro, de afastar, falam assim que tipo, colocar uma lei humana acima da lei que está aqui, um exemplo, né? Embora a aplicação faça todo sentido, baseado no 5, né? Pode falar, Gabriel. Pegando o gancho, pastor, em relação ao que o irmão falou, eu até comentei com o pastor no último estudo, né? Que no ministério que a gente participava, o pastor não deixava tomar ceia que não era batizado. E o pastor Matheus falou que não concordava, né? Que, por exemplo, o irmão chegava na igreja pela primeira vez poderia tomar ceia. Mas eu fiquei em dúvida, depois eu fiquei pensando, não seria um cuidado do líder não deixar esse irmão que está chegando agora ceiar? Não deixar, né? Na verdade, ele alertava. Toda ceia ele explicava, gente, vamos participar, quem já batizou, quem já reconheceu Cristo, tá? Então ele explicava, ele não barrava, mas ele dava uma explicação antes da ceia para todo mundo. A pessoa entender o que está fazendo. Entendi. É igual ele falou, nesse cuidado mesmo, zelo. A pessoa não conhecia a palavra, não conhecia esse versículo, tem que servir o corpo de Cristo, como é que ela vai ser? Entendi. Talvez o pastor. Gera essa dúvida. Talvez o pastor Matheus, falando em nome dele aqui, né? Não sei. Talvez ele chegue, se alguém chegar para querer ceiar depois do culto, suponhamos que esse cara não pega explicação. Talvez o pastor Matheus chegue de explicar. A ceia é isso, isso e aquilo. Vai querer batizar? Vai querer ceiar? Eu acho que o pastor Matheus não perguntaria se ele já é batizado, mas sim explicaria para ele o que significa a ceia do Senhor. Eu acredito que seja isso. Mas eu também acho igual eles falaram, porque às vezes a pessoa que está chegando é um curioso que veio porque alguém chamou, mas não tem a menor intenção ou não vai permanecer ali, não vai virar, não vai renascer, não vai morrer para a velha vida, vai ceiar, sair dali e, sei lá, fazer coisas do mundo, Sim. Sei lá, coisas terríveis, e usou aquilo em vão, entendeu? Entendi. Ceiou em vão, como se fosse cuspiu no sacrifício do Deus vivo. Então, eu também acho que deveria rolar um alerta. Um alerta, uma explicação, né? Até porque o culto em si é a comunhão dos santos. Então, a teoria é para quem nasceu de novo.
Sim. Por que muitos falam em relação ao batismo? Que subentende que aquele que é batizado já está no corpo, né? Me entende, né? Fez uma confissão pública. Exatamente, né? E tudo mais. É isso. Eu acredito que aqueles que barram por causa do batismo seja isso. Não, você é batizado, porque já faz o corpo. Já batizado, então você entende o que significa isso. O que não é, não entende. É isso. Exatamente. E o que não é, não entende. Mas pode entender como conversa. Não necessariamente precisa do batismo. Vocês entendem? Sim, é que o batismo é como fosse a confissão pública daquilo que aconteceu, exatamente. Então, você está ali assinando embaixo, né, da sua fé. E olha aí, pra gente caminhar pro final, né? E olha aí, Paulo vai sinalizar agora no versículo 30 aí, o que estava acontecendo com os irmãos que estavam comendo sem discernir o corpo. Olha o que estava acontecendo aí, ó. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram. Olha só, muitos que já morreram. Isso aqui era uma situação, né, que estava acontecendo com eles naquele momento, específica. Dormir aqui. Morreram, E aqui provavelmente, né, é a comunidade toda sendo afetada, né, pelas ações de alguns que estavam criando divisões dentro do corpo de Cristo. Doença, né, fracos, alguns já morreram, 31. Mas, o apóstolo Paulo continua falando, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo de Deus. Olha só, como se o versículo 30 aí fosse um juízo de Deus. Mas se nós antes nos examinássemos a nós mesmos, ou seja, né, examinar-se mesmo, pensar nessa reflexão, refletir sobre a ceia antes de participar da ceia, não receberia o juízo de Deus. Ou seja, o que Paulo está falando? Olha, examine-se antes de participar. Se vocês se julgassem antes, não seriam julgados por Deus nesse sentido, né? O juízo de Deus aqui não é perdição eterna. O juízo de Deus aqui é que está no versículo 30 aí, ó, fracos, doentes, né? A gente vai entender no versículo posterior que é uma disciplina do Senhor para aquele povo. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, 31, não receberíamos juízo de Deus. É uma disciplina, né, que Deus está aplicando. E Deus está aplicando essa disciplina porque Ele sabe os que são dele, né, quem são dele de fato. Aí a finalidade dessa disciplina aí, ó, 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, com morte, com doença e tal, no contexto aqui, né? Estamos sendo disciplinados, olha aí, gente. Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, de alguma forma, olha a misericórdia de Deus aqui, ó. Deus disciplina os seus filhos. Isso aqui que Deus estava fazendo, com doença e até com morte aqui, era uma disciplina. Né? Quem tem filho aqui, criança ensina o seu filho e espera que com um certo tempo esse filho ele cresça e comece a entender o que é certo e errado, né? Tipo assim, está crescendo e a gente está ensinando. Quando esse filho erra no caminho, o que os pais fazem? Corrigem esse menino para que as ações desse menino, dessa criança, não tenham uma consequência pior posteriormente. Ou seja, eu vou disciplinar meu filho para que as ações dele, eu vou parar ele aqui para que as ações dele não tenham uma consequência pior. É mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui. Disciplinando eles para que de alguma forma a igreja não colha o resultado amargo das suas escolhas. É assim que nós fazemos com os filhos, nós, né? Estamos colocando pai. Assim que os pais fazem, né, com os filhos naturais, e assim que Deus faz conosco. Nos disciplina para que a gente não colha lá na frente resultados amargos das nossas escolhas. Olha que interessante. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo de Deus. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha aí. Deus, Ele nos julga no presente tempo aqui, né? Nos disciplina no presente tempo aqui, faz isso conosco para não nos condenar no dia do juízo final. Ele nos para aqui para não nos condenar no juízo final, né? Como se fosse isso aqui, né, que ele está falando. E aí Paulo conclui o versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ou seja, olha, esperem uns pelos outros. Né? Olha a seriedade da ceia do Senhor. Não passe na frente do outro, né?
não disfarça do outro, né? Os ricos, incluam os que não têm, né? Porque eles estavam comendo tudo, não deixando. Então, assim, vocês são irmãos. Então, sendo assim, quando a ceia chegar, e essa festa que era junto com a ceia chegar, esperem uns pelos outros para comer. 34. Se alguém estiver com fome, olha só, come em casa, Paulo, né? Estão com fome? Come em casa, né? Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, né? Ou seja, desconsiderar o irmão, passar na frente do irmão, vocês não estão discernindo o corpo, vocês não estão examinando a vocês mesmos. Então, examinem, porque senão isso vai resultar em condenação. Quanto ao mais, quando ele for, lhe darei instrução. Essa foi boa. Come em casa. E levando em consideração que essa ceia que era feita nessa época que Paulo está citando aqui, é totalmente diferente da ceia que nós fazemos hoje. Era uma refeição mesmo. Então. Banquete. Era uma comunhão. Então, por quê? O que acontecia? Tinha a ceia do Senhor e tinha essa festa, que era uma festa tradicional das igrejas do primeiro século, que é chamada Festa da Fraternidade. E acontecia junto com a ceia do Senhor. Não acontece mais, vocês imaginam por quê? Por causa disso aqui. Na questão, Paulo até coloca isso, né? O problema aqui real era que a galera que tinha mais condição chegava primeiro, Sim. se alimentava Sim. e não sobrava Sim. para quem tinha menos condições. Sim. Mas essa questão de que no 30 aqui, igualzinho você colocou em 29, igualzinho você colocou aí de congregações que um julga a questão se o irmão pode ou não tomar a ceia. Não seria essa a resposta aí do 31, não? Qual? Assim, cada um julga a si mesmo, em vez de ter um para poder... Não, exatamente. Não, a discussão é essa. Tipo assim, no texto não fala que o pastor deve julgar, mas sim cada um julga a si mesmo. Por isso que mas há um debate sobre isso, por causa dessa questão. Igual ele falou assim, em 1 Coríntios capítulo 5 lá, o membro foi disciplinado. E até por amor a ele mesmo. Tipo assim, ele está demais aqui, não tá por amor à congregação, né? E até para que ele vá para o mundo, tome jeito, entre aspas, aqui, e depois volte lá na frente e se recupere. Então, aqueles que defendem a questão do pastor afastar a ceia, é mais ou menos essa ideia, tipo assim, esse cara está comendo aí, está totalmente em pecado. Vamos afastar ele porque ele está comendo para a própria condenação dele. Por amor a ele, vamos conversar com ele. Vou afastar você da ceia. Mas no texto não fala isso. No texto fala que cada um examine a si mesmo. Porque essa questão também aí de Coríntios 5 aí é porque faltou arrependimento. É uma outra situação. Estava aquele negócio com a madrasta dele. É uma outra situação. Aí, se você for, eu não tenho certeza disso, eu não achei o versículo aqui, em Coríntios 2, Paulo fala de uma pessoa que foi afastada da igreja, mas que a igreja permitisse que essa pessoa voltasse para que ela não sofresse mais dano. Tipo assim, ela se arrependeu do que ela cometeu, Sim. Foi afastada, mas se arrependeu. Então, permita que ela volta para que ela não sofra mais dano no mundo. É uma outra situação, exatamente. Eu creio nessa questão também de Coríntios 5, a questão do arrependimento, né? Porque se você, quando você vai comer a ceia, você lembra da morte de Cristo. Se você tem alguma coisa no seu coração, você mesmo se julga, você se arrepende ali. Sim. Né? E eu creio que se você se arrependeu, tá pago, tá perdoado. Então, tipo assim, como que uma pessoa me julgando por algo que eu estou cometendo, ela vai saber que eu me arrependi ou não naquele momento ali? Sim, exatamente. A discussão é essa. Vou dar um exemplo, por exemplo. Pode falar. Hipotético. Um casal que não é casado e que a congregação sabe que não é casado, mas mantém uma vida de casado, por exemplo. Sim. A congregação sabe que eles não são casados. O pastor sabe que eles não são casados, mas eles não decidem se casar, ou seja, eles permanecem no erro, mas querem participar da ceia, por exemplo. Eu entendo a questão do arrependimento, que é isso, o arrependimento é uma exigência para que a pessoa realmente tome posse do perdão do Senhor, mas, ao mesmo tempo, a graça que não me muda não me salva.
Ou seja, a pessoa que se arrepende desse estado, ela precisa produzir frutos de arrependimento. E os frutos de arrependimento seriam uma simples cerimônia, se unir da forma correta. É um exemplo. Então, nesse caso, eu acho que a aplicação é um exemplo de tantos outros que podem ser feitos. Então, tipo, é um exemplo do que poderia acontecer de afastar os membros por cuidado dessa questão da ceia. Embora não seja citado, como o pastor Pedro falou, de que há uma ordem para o líder afastar esse membro, dentro dessa interpretação, né, pelo cuidado com esse membro, com esse irmão, para mim, né, seria válido. E é por isso que tantas outras denominações fazem isso. É isso aí. Possibilidade. É isso aí. Por exemplo, e tantos outros, né? É isso aí. É isso. É isso aí. Porque bem com o que você está falando aí agora, eu peguei de outra forma, mas essa questão do afastamento é que pega assim, porque tipo assim, se é uma igreja séria onde a palavra está acontecendo, a própria pessoa que vive nessa situação, ela mesma já vai se julgar, entendeu? Não vai precisar de um pastor chegar e falar assim, ó, você não pode. Mas com o ensinamento da congregação, a pessoa mesma ela vai se julgar e falar assim, não, eu não vou participar porque a palavra está pedindo para mim participar, para mim me julgar. Então, peraí. Ou não, né? A pessoa escuta também. Não, mas é tipo assim, né, cara? A pessoa que tiver numa prática dessa e ela se julgar e achar digna de cegar, entendi. Cara, tem alguma coisa de errado na conversão dela. Não, é lógico. Eu mesmo, quando eu me converti, eu sempre tive o costume de, antes da ceia, 1 Coríntios 11 ser citado. Tipo assim, momento de ceia. 1 Coríntios 11 sempre era citado antes da ceia. Isso é uma forma, inclusive, da gente relembrar essas questões. Mas a última igreja que eu congregava, por exemplo, eu já senti falta porque isso não era dito. Então abria espaço, inclusive para isso que a gente acabou de citar e tantas outras coisas. Então, por exemplo, todo mundo pode participar, então a questão do batismo já não era mais válida. O que hoje é cultural, né, no meio evangélico, você pode estudar para cear. Então, assim, se subentendia que qualquer pessoa podia cear, porque isso não era abordado. Entende? Então, eu compreendo quando isso acontece dentro de uma congregação de afastar, exatamente por esse Deus. Eu não veria problema. É por causa disso mesmo. Não me escandalizaria. É por causa disso mesmo. Por cuidado. Existe muita diferença. Igual eu estava vendo uma pregação hoje, essa é exatamente a diferença entre ser crente e ser filho de Deus. Porque o crente até Satanás é crente. Sim. Ele crê em Deus. Sim. Ele conhece a grandeza de Sim. Deus. Agora, o filho é aquele que não só creu, como se adequou ao que o pai manda. Como se adequou à lei de Deus, como se vive a doutrina. Quer obedecer ao Senhor, né? Obedece ao Senhor, vive a sua vida com retidão. Não adianta nada ser esquentador de banco de igreja. Eu venho, eu participo da ceia e tal, saio da porta para fora. E, o irmão falou. não, com certeza. Com certeza. Amém, gente? Amém, então. Semana que vem, começamos o capítulo 12, né? Semana que vem é legal também, né? Vai falar sobre os dons espirituais. Amém? Vamos orar? Amém, então. Quem vai orar por nós aí? Ora por nós aí, Thaís.